A primeira turma do STF formou maioria nessa sexta-feira para condenar Débora dos Santos, que pintou de batom a estátua da corte no 8 de janeiro. Ela responde por 5 crimes apontados na denúncia da Procuradoria-Geral da República: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ela responde por todos esses crimes, mas ainda não está claro por quais crimes ela vai ser condenada no desfecho desse julgamento quando todos votarem. Alexandre de Moraes, o ministro relator, defendeu em seu voto 14 anos de prisão para Débora e o Flávio Dino se posiciona da mesma forma acompanhando Moraes. O Cristiano Zanin votou para condená-la a 11 anos de prisão, enquanto Luiz Fux defendeu 1 ano e 6 meses de prisão. Fux argumentou que o lugar adequado para o julgamento de Débora seria a primeira instância da justiça, já que ela não tem foro privilegiado. Quer dizer, assim como ele fez lá no julgamento do Núcleo 2 e do Núcleo 1 da trama golpista, né? Aquele que envolvia o Felipe Martins, aquele que envolvia o Jair Bolsonaro, em que ele defendeu que se estamos julgando pessoas com foro privilegiado como se estivessem no cargo, então tem que ser no plenário, não tem que ser na turma. Aqui ele está dizendo... essas pessoas não têm foro privilegiado, logo deveriam ser julgadas na primeira instância. Então ele está sendo uma voz divergente em relação à jurisdição que foi imposta aí, pelo relator Moraes com a cumplicidade dos seus colegas. Abro aspas para o Fux. Entendo que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções não subsiste após o afastamento do cargo, e não se tratando de acusada dotada do foro por prerrogativa de função, não se configuram presentes as hipóteses do artigo 102 da Constituição, devendo a ação penal ser julgada perante o juízo competente de primeira instância. Fecho aspas. Fux também voltou a apontar que o caso deveria ser analisado no plenário do Supremo e não na primeira turma. Aspas. Os acusados das ações penais relativas aos atos de 8 de janeiro... estão sendo julgados como se ainda exercessem as funções públicas que justificariam sua prerrogativa de foro perante o STF. Logo, deveriam ser julgados como se ainda exercessem essas funções públicas, atraindo a competência do plenário para o julgamento. Era exatamente o que eu estava explicando, então fica aí a explicação redobrada para quem ainda não tinha entendido. Fux afirma que há provas suficientes para sustentar que Débora cometeu o crime de deterioração do patrimônio tombado. Porém, e esse que é o ponto importante para o qual nós vínhamos chamando a atenção antes desse voto, o ministro não viu evidências para fundamentar outras acusações, como as de organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Aspas para o Fux. Colhidas as informações de seu interrogatório perante a autoridade judicial, a ré se qualificou como casada e mãe de 2 filhos com idades então declaradas de 10 e 6 anos, tendo profissão estabelecida e residência fixa. Afirmou ainda que chegou em Brasília no dia 7 de janeiro de 23, em ônibus que saiu da cidade de Campinas e São Paulo, tendo se deslocado por conta própria e pago R$50 pela viagem. Destaque-se que, durante os atos praticados no dia 8, só permaneceu na parte externa da Praça dos Três Poderes, não tendo adentrado em nenhum dos prédios públicos então depredados e destruídos, nem do Congresso Nacional, nem do Supremo Tribunal Federal, nem do Palácio do Planalto. Fecho aspas. Além disso, Fux destaca que nas conclusões da PF feitas com base na análise de seu celular, não foram encontrados elementos que indicassem envolvimento da ré com a imputada associação criminosa. O voto de Fux cita um trecho do relatório da PF que afirma que foram pesquisados vídeos, imagens, localizações georreferenciadas, entre outros, sem também ser encontrado nada de relevante para a investigação. O ministro argumentou que, mesmo se tratando de um crime de multidão, multitudinário no juridiquês, é preciso comprovar a atuação individual de uma pessoa para puni-la. Olha, essas são as informações. Só frisar aqui um ponto para o Duda analisar. Cadê as provas de que a Débora dos Santos conversou com os líderes daquela massa que acabou invadindo prédios dos Três Poderes sobre cometer um golpe de Estado, sobre destituir os poderes estabelecidos? Quer dizer, faltam evidências para a configuração daqueles crimes. Ela chegou lá na véspera, se meteu na multidão, tudo errado. A gente reprova isso do ponto de vista moral, político, do ponto de vista até cultural. Como é que uma pessoa se deixou ficar numa bolha de narrativas e desinformação e se meter num ato coletivo de delinquência? Agora, é preciso estabelecer quais crimes foram cometidos, com a individualização da conduta e as provas correspondentes para essas respectivas condutas. Então, a prova que se tem contra ela é a da pichação, né, de pintar, na verdade, a estátua do STF. Duda, 30 segundos, mas você vai voltar no próximo bloco para comentar com
com tempo? Bom, o voto do Fux são acho que 5 páginas, é muito sucinto, muito claro e muito sensato, né? E ele diz ali claramente, realmente, que não dá para condenar alguém sem evidência. É óbvio isso, mas ele reafirma isso e o voto dele tem esse valor. Olha, a Carmen Lúcia acabou de votar e, portanto, há uma maioria contra a Débora dos Santos na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não só para que ela seja condenada, mas para que ela seja condenada a 14 anos de prisão. Portanto, Débora dos Santos, ela está sendo condenada a 14 anos de prisão. Essa pena altíssima, aqui eu não defendi, e pelo que eu me lembro, nenhum comentarista defendeu uma anistia total, que ela fosse eximida de qualquer tipo de pena. No entanto, é uma pena muito acima do que se tem para concluir que ela realmente cometeu de ato criminoso. Porque, como o ministro Luiz Fux bem colocou, as evidências que existem são de que ela estava lá, de que ela estava ali perto da Praça dos Três Poderes e ela pintou com batom uma estátua do Supremo Tribunal Federal. Qual é a evidência de que ela participou de uma organização criminosa armada, com a consciência disso, com qualquer tipo de ato preparatório que indicasse que ela tinha um intuito golpista ou um intuito armado ou qualquer coisa nesse sentido. Então se faz ali esse somebody love para colocar todo mundo no mesmo bolo e se vingar. Porque como um ministro que parece ter sido o Moraes mandou pelo zap para uma comentarista de TV, ele mandou perguntar para os parlamentares se fizessem isso com a casa deles, se eles iam querer anistia. Então parece que eles estão legitimando a vingança. E eu digo que parece ter sido o Moraes, porque o Moraes, na sessão do julgamento do núcleo 2 da trama golpista, se eu não me engano, né, foi nesses últimos dias, ele falou exatamente a mesma coisa. Lá, se fosse a casa e tal, não é a casa. O ministro do Supremo Tribunal Federal não mora no STF, não é a casa dele, o STF não pertence aos ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma instituição pública, é uma instituição que tem uma história, ele é membro da atual composição, por indicação política, vai passar, vai mudar a composição, e não tem que votar com o fígado contra as pessoas que num domingo foram lá, quando esse pessoal me parece que nem estava presente. Então, você tem aí essa passionalidade, esse desejo de ser exemplar, em vez de se cumprir aquilo que manda a lei, que tenha prova correspondente, que tenha individualização da conduta e que se trate o caso por aquilo que ele é no mundo real. Duda Teixeira. Felipe, ainda que acho que falta votar ainda o Cristiano Zanin, que o Zanin também vá na linha aí dos 14 anos de prisão para Débora e no final, na dosimetria... O Zanin foi 11, não é isso, produção? Ele votou 11? Por 11 anos. Tá, então ainda que venha aí no final uma pena acima de 10 anos, né? Vai ser uma decisão torpe, né? Uma decisão manca, porque o Fux expôs claramente ali umas questões muito óbvias do direito, que não dá para ignorar. Ele diz ali claramente, né? Ó, tudo bem, ela confessou, inclusive, né, que ela pichou a estátua, então, sem dúvida alguma que teve ali a deterioração do patrimônio tombado. Agora, para os outros, realmente falta evidência. O fato dela ter pago com o próprio dinheiro os R$50 indica que foi uma decisão dela viajar para Brasília. Se ela realmente participasse de uma organização criminosa, alguém teria pago a passagem dela, né? Provavelmente, ou no celular dela, haveria ela se comunicando com esses chefes dessa tal organização, né? Pode contar comigo, né? E tem mais um detalhe, chegou na véspera, Duda. Não deu tempo de uma articulação Sim. com a organização e você não tem elementos dessa articulação como a gente está mostrando. Não existe, né? Não existe a tal da divisão de funções, né? Tipo, olha, não, deixa a estátua comigo, eu sou da turma da estátua. Essas coisas não aparecem no WhatsApp dela, nas mensagens que ela trocou. Pegaram também o celular do marido dela, também não acharam nenhuma dessas mensagens.
Não tem mensagem dizendo vamos dar um golpe de Estado, vamos derrubar o Lula, também não aparece isso. E aí uma coisa que se alegou era que ela tinha apagado algumas mensagens. Então, assim, já querendo evitar, imaginando que podia vir uma condenação depois. O que o Fux fala é, bom, o fato dela ter apagado mensagens serve para você aceitar a denúncia. Então, olha, ela está querendo ocultar alguma coisa, vamos lá investigar e descobrir o que ela está querendo esconder. Agora, o fato dela ter apagado não pode ser usado para condenar a pessoa, né? Você tem que ter encontrado outras provas, outras evidências para poder condenar. Se você não encontrou, então não faz sentido nenhum. E aí... Um monte de gente apaga mensagens de celular por milhões de motivos. Quer dizer, ter apagado as mensagens, se você não encontra outros elementos que comprometem aquele ato, você não tem muita coisa. E a impressão que fica é um pouco que o STF está indo já por inércia, né? Quer dizer, aceitar agora essas questões que o Fux levantou, parece que já não dá mais tempo, né? Porque já teve um monte de gente condenada. Né? Então, se você agora acata que sim, o fato de não ter evidências faz com que você não possa condenar uma pessoa por tentativa de golpe de Estado. Então, tem um monte de gente que já foi condenado. O que você vai fazer com todas as pessoas que já foram condenadas? Né? Então, parece que fica cada vez mais difícil, o que é ruim. Né? Os juízes deveriam julgar cada caso a partir das evidências e da legislação. E parece que já realmente isso não está acontecendo mais. Só reforça que é um movimento político também. Não é que não haja base. Defendo que essas pessoas sejam condenadas. O Fux mesmo defendeu 1 ano e 6 meses, né, me parece, sendo que ela já ficou 2 anos aí em prisão preventiva, poderia, portanto, não voltar à cadeia se o Fux fizesse parte da votação majoritária. Enfim, ela vai ser condenada por uma vontade política de ministros do STF de passarem uma liçãozinha, independentemente daquilo que eles próprios defenderam em outros processos. E o país chega a esse contraste que diz muito. Que a Débora dos Santos, que pintou uma estátua de batom no Supremo Tribunal Federal, o Moraes não gosta que fale isso. Só que ele também não apresenta prova dos outros crimes que ela teria cometido. Né? Ela está condenada a 14 anos e o José Dirceu está solto. Depois de envolvimento no Mensalão, depois de envolvimento no Petrolão, com todos os elementos de prova coletados pela Lava Jato. É o Brasil.